Vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado por este momento. Nós queremos te glorificar pela palavra que será passada aqui hoje, que possamos aprender, Senhor. Porque nós sabemos que a tua palavra é fiel, nós sabemos que a tua palavra, ela vem e nosso coração tem que estar como uma terra sedenta, uma terra querendo ouvir, querendo aprender contigo. Muito obrigada, Senhor. Porque nós sabemos que o teu Espírito Santo é que ministra todas as coisas, é que nos convence, é que nos consola, é que nos renova. Obrigado por este instante, por esse momento, que não seja eu a falar, mas o Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia em Daniel 2. Daniel, um pouquinho antes de começar o Novo Testamento. Então você pega lá de Mateus e volta. Facinho de achar, depois de Ezequiel. Ok? Antes de Joel, Naum, Ageu, Zacarias. Então se você pegar Mateus e voltar um pouco, você já vai achar Daniel 2. Mas você vai abrir sua Bíblia em Daniel 2, mas você vai só... Nós vamos ler juntos, tá bom? Tudo que formos lendo, nós vamos aprendendo juntos. Amém? Quem já viu essa passagem sabe que existe um rei, né? Nabucodonosor. E essa passagem fala sobre o sonho que ele teve. Eu não chamo somente do sonho que ele teve, eu chamo de propósito de Deus. Nessa passagem, amém, irmãos? Amém. Amém? Amém. Crianças, tudo bem? Nessa passagem, quando eu li a primeira vez, eu li fazendo o meu devocional pessoal. E eu estava procurando até uma palavra para as crianças. Achei um item das crianças. Mas como eu tenho assim, aquele perfil jurídico, né? Que não me deixa ler alguma coisa sem analisar juridicamente. E como nós vivemos num mundo onde nós estamos sempre buscando também conhecimento e aprendendo coisas políticas, também enxerguei algo político. E aí eu queria ler com vocês. Mas nós vamos fazer uma leitura de trás para frente, tá? Primeiro nós vamos saber o que foi que ele sonhou, para depois entender. Então nós vamos na parte política, jurídica e depois na parte espiritual. Tudo bem assim? Então vamos. Então vamos ler aqui Daniel 2:1. Pode ficar de pé. Nós só vamos fazer o seguinte, irmãos. Fiquem assentados, nós só vamos ler o último versículo de pé. Tá bom? Por enquanto é só o estudo. Depois nós vamos declarar a palavra de pé. Tá bom? Então vamos lá. Daniel 2:1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve uns sonhos, e seu espírito se perturbou, passou-se o seu sono. Ou seja, ele não conseguiu. Pode encerrar a leitura. Sempre quando eu começar a falar, eu vou falar toque a toque para ser mais rápido, tá bom? Então o que aconteceu? Ele estava sonhando e acordou e se perturbou muito. Então vamos ver por que ele se perturbou. Então nós vamos lá para o 31 do mesmo versículo, do mesmo capítulo 2, ok? Ele não conseguiu dormir novamente, ficou ansioso, preocupado. Então vamos ver o que é que ele sonhou. Isso aqui, irmão, que está em 31, já é Daniel falando com ele. Então nós estamos falando primeiro para vocês entenderem depois a parte espiritual, tá bom? 31. Tu, ó rei, estava vendo. Então Daniel está dizendo para ele que ele estava, o rei estava vendo uma grande estátua. Essa estátua era imensa, cujo esplendor era excelente. Algumas traduções falam extraordinário. E estava em pé. Então o Nabucodonosor, o rei, estava de pé diante de uma imagem, né, uma estátua muito grande. A sua aparência era terrível. A aparência da estátua era terrível, muito impressionante, mas também apavorante. Algumas traduções dizem amedrontada. Ponto. Vamos lá para o 32. Acabou
cabeça dessa estátua era de ouro fino, o peito, os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze. Algumas traduções também falam outro produto que é similar. As pernas de ferro, os pés, uma parte era de barro e a outra era de ferro, barro e ferro. 34. Enquanto o Senhor, ou seja, o rei, estava olhando, uma pedra foi cortada de um monte, sem auxílios de mão. Irmãos, comece a imaginar uma pedra sendo cortada sem a mão humana, mesmo que com máquinas, que naquela época não existiam. Então você imagina o mistério aqui. Nós vamos falar dessa pedra lá no final, tá bom? Então aqui diz que sem auxílio de mãos, e atingiu os pés da estátua, que eram de ferro, de barro, e os esmialçou. Pronto. 35. No finalzinho do 35 agora, tá bom? Não é o início não, já no final do 35 diz assim, só para a gente entender essa pedra que caiu. A pedra, porém, que feriu a estátua, se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Aqui você vai entender algo político, tá? Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, daqui a pouco vamos falar um pouquinho, tá bom? Bom, agora você vai abrir, vamos entender agora o rei, né? Vamos voltar lá no rei. Nós já sabemos que era impossível dormir após um sonho desse, né, irmãos? Você imagina se a gente ficaria muito assustado, né? Mas quem deu esse sonho a ele? Quem deu, irmão? Deus. Então, se Deus der sonhos, tem que buscar entendimento. E foi o que ele fez. O rei queria saber o significado, por isso exigiu que os sábios daquela época, e aqui algumas tradições, e isso realmente existe, diz assim: ele mandou chamar em sua presença os magos, os astrólogos, encantadores, os feiticeiros, os caldeus. Por que fala caldeus aqui? Porque era uma ordem de sacerdotes mágicos. É igual quando aconteceu, quando um mágico, Moisés jogou a vara, o outro mágico fez a cobra, também fez alguma coisa. Então existia isso e era comum mandar chamar para fazer previsões, para saber se vai a guerra, se não vai. Eles consultavam muito isso. A Bíblia diz: não consulteis. Não está dizendo que não existe, está dizendo para não consultar. Amém? Pronto. Então ele mandou chamar. Agora o rei era muito esperto. Ele disse assim: eu quero saber de vocês, magos, feiticeiros, caldeus, encantadores, necromantes, tudo. Eu quero saber de vocês o que eu sonhei. Você imagina? Eu tenho que saber o que o pastor Celso sonhou, o que a Leide sonhou. Ah, não, aí não dá. É impossível, não é, irmãos? Por quê que é impossível? Só Deus. Só Deus sabe. Amém. E aí, o rei deu essa missão impossível, mas ele também disse que a interpretação era fácil. Eles podiam mentir. Né? Diga, José sonhou aqueles monte de trigo caindo, suspendendo as estrelas. Ele contou o sonho. Ninguém sabia a interpretação. Agora, nesse caso, o rei não queria contar o sonho. Ele disse: vocês interpretem, me conte o sonho, porque se eu falar, vocês vão mentir. Me enganou. Pronto. Então, daí, o rei fez uma oferta. Tá? Daqui a pouquinho nós vamos seguir no texto para vocês entenderem. O rei fez uma oferta com honrarias, presentes, para quem soubesse o que ele sonhou. E também daria posição no reino, mas detalhe, ele fez ameaças. Vamos ler? 5. Sempre Daniel 2, tá? Versículo 5. Ele diz, o rei diz aos caldeus: esta minha palavra é irrevogável, ou seja, eu quero saber o que eu sonhei. Vocês não são magos, não são sábios, não estudaram. Eu quero saber o que eu sonhei. Então ele diz: essa minha palavra é irrevogável. Se não me fizer saber o sonho e sua interpretação,
vocês serão despedaçados, mortos, tá? Pedaçados, cortados em pedaços, né? E vossas casas, olha só, serão feitas com monturo ou ruínas. Aqui lendo, eu já fui pelo advogado que sou, já fui lá pela parte jurídica. O que é que tem a pena no passo do réu? O que é que vai mandar destruir a casa dele, a família dele, tudo vai ficar em ruína? Não era para pegar abrir um buraco e jogar só o sábio ali? Para que destruir a casa dele, a família dele? Você imagina? Eu já pensei assim, né? Esse rei está extrapolando, né? Mas é o que ele disse aquela época, ele diz: minha palavra é irrevogável. Irrevogável, guarda essa palavra. O 6. Mas se vós declarardes o sonho e a sua interpretação, 6, eu estou lendo, recebereis de mim dádivas, recompensas, grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Ponto. Os magos pediram tempo, tá? E pediu primeiro que o rei contasse, falasse assim: não, rei, conta pra gente o que o senhor sonhou, que nós vamos interpretar. O rei, de forma não, o rei não concordou. Vamos ler o 7. Ele respondeu: vossa majestade, por favor, conte o sonho, então daremos a interpretação. No 8 e no 9 diz assim: mas o rei diz: eu sei, irmãos, eu estou lendo numa versão bem moderna, tá? Com palavras que vocês possam realmente entender, de fácil leitura e compreensão. Mas o rei diz: eu sei o que vocês estão tentando fazer, vocês só querem ganhar tempo. Guarda essa palavra, tempo. Sabe que estão numa enrascada, e se não conseguirem me contar o sonho, estarão numa fria. Estou até vendo. Vocês vão inventar uma história qualquer e me enrolar até que eu mude de ideia. Nada disso. Primeiro, me conte o sonho e então vou saber se são capazes de me dar a interpretação ou se estão me enrolando. Gente, o rei fez decreto ali, falou que não voltava atrás. Mesmo diante dessa cruel ameaça, ninguém conseguiu atender o pedido do rei. Vamos ver 10 e 11, tá? Agora, os astrólogos responderam: ninguém em nenhum lugar do mundo pode fazer o que o rei está pedindo. E nenhum rei jamais pediu uma coisa dessa natureza a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que vossa majestade está pedindo é impossível, a não ser que algum Deus com letra minúsculas, tá? O revele. E os deuses não vivem no meio de gente como nós. Então eles teriam que fazer algo espiritual, porque eles estavam dizendo aqui que os deuses não estavam junto com a população. Ponto. No 12 e no 13 diz o seguinte: a resposta deixou o rei furioso. Ele perdeu a paciência e ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. A sentença de morte foi anunciada. Daniel e seus irmãos estavam entre os condenados à morte. Pronto. Irmãos, a princípio era um sonho, né, que importunou o rei, mas agora passou a ser um pesadelo. Não é verdade? Por quê? Porque ele mandou matar toda aquela leva de sábios. No versículo 14 e 15 diz assim: em detalhe, irmãos, os Daniel e os seus amigos, que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram sábios recém-formados. Se você observar lá no início de Daniel, você vai ver que eles eram recém-formados. No 14 e 15 diz assim: então Arioque, chefe da guarda real, fazia os preparativos para a execução. Aqui eu já fiquei imaginando, preparando assim, quais são os nomes, onde ele mora, vão buscar, quem vai buscar o fulano, quem vai buscar o ciclano, onde é que nós vamos matar, bota aqui onde é a casa dele para ir lá também destruir, vai tudo em ruína. Aqui quando fala os preparativos para a execução, Daniel sabiamente chamou esse
chefe da guarda, e perguntou o que estava acontecendo. Gente, juridicamente, ninguém pode ser condenado sem que saiba o que está acusando. Daniel não sabia nem o que estava acontecendo. Porque o rei deu uma ordem como essa, tão de repente. Imagine, guarda essa palavra, tão de repente. Foi emitido. Agora eu queria só falar um detalhe. Há um tempo atrás, um oficial de justiça me contou, quando eu estava ainda trabalhando na área criminal, que ele foi prender uma pessoa, um homem, que não pagava pensão alimentícia. Quando ele chegou lá, o oficial era bem baixinho, magrinho e tal, né? E deu voz de prisão. Falou: o senhor me acompanha, que eu tenho uma ordem do juiz para lhe prender. E ele disse: daqui o senhor não me leva. Aí ele disse, o policial me contando, que esse rapaz partiu para cima dele, mas bateu tanto no policial, e o oficial, né, que estava ali naquele momento, não pôde fazer nada. Ele era policial também, além de oficial, e quem está com ordem de alguém, de uma autoridade superior, seja um juiz, seja um delegado, ele está revestido de autoridade e poder. Então ali ele era uma autoridade. E o rapaz, a pessoa que estava sendo presa por não pagar pensão alimentícia, bateu demais. E ele deixou. Por quê? Porque ele sabia que tinha pessoas por perto. Mas ele disse: na delegacia, quando você estiver lá no X3, nós vamos acertar. Então ninguém recebe um oficial dizendo aquilo. O rapaz estava preparando. O Daniel chamou ele e falou: vem cá, por que o rei está fazendo isso? Não é? Então você imagina, ninguém aceitaria uma ordem e falar: vim prender, de braço para lá, prenda, então prenda mesmo. Questiona. Isso a gente chama no mundo jurídico de resistência, resistiu à prisão, né? Bom, foi emitida essa sentença a ser cumprida para matar os sábios, inclusive Daniel e seus amigos, que não foram convocados. Olha só, quando chamou, foi os feiticeiros, os agouros, os encantadores, os caldeus. Daniel não foi nessa audiência. Eu chamo disso de audiência, né? Não foi. Não estava nessa audiência perante o rei. Isso significa, irmãos, que algumas ordens, decretos, leis, politicamente falando, afetam todos nós. Se hoje for lançada uma lei, inclusive existe, ninguém pode dizer que não conhece a lei, porque ou não foi atrás ou não acompanha o mundo de televisão, de jornais, que onde sempre estão falando das leis. Todo mundo sabe que matar é crime, roubar é crime, furtar é crime. Então não adianta falar: eu não sabia. Não existe, né? Então, sempre que politicamente falando essas leis são criadas, elas afetam todos. Por isso, aqui na igreja do Names, nós oramos, tá? Por todas as autoridades constituídas por Deus. Se você observar, aqui nós temos a bandeira do Brasil. Nós oramos pela autoridade constituída por Deus, quer você goste ou não, tá? O Senhor disse que tudo que foi constituído tem um propósito. Então, nós oramos pelo Brasil e seus governantes. Também, nós oramos por Israel. A Cris está sempre profetizando, né, e orando por Israel, porque ela vai viajar, né? Mas a Bíblia diz que quem ora por Israel, Jerusalém, será próximo. Amém. Você vier aqui, pega essa bandeira, declare paz nesse lugar. Também nós oramos pelos jovens, crianças, casais, oramos pelas missões. Essa bandeira aqui é das missões. Então você imagina que nós fazemos todas essas orações porque nós pedimos a Deus que não venha decretos malignos, de matança, decretos de proibição de falar da palavra, o seu direito de ir e vir, de pregar a palavra. Nós oramos por isso, tá? Porque nós nunca sabemos que tipo de governante vai haver. Então, inclusive, está aqui na mesa o sangue do Cordeiro, que é a campanha que será iniciada agora, né? Hoje, né, pastor Celso? E o pastor Celso estará dando as coordenadas. Há muitos relatos de cura, milagres, de pessoas que foram abençoadas com essa campanha do Senhor do Cordeiro. Porque Jesus,
ele com seu preciosíssimo sangue inaugura a nova e eterna aliança na cruz do Calvário. Por isso que nós falamos sobre o sangue, né? Então depois o pastor vai passar essas coordenadas de que forma vai funcionar, para você levar para um parente, levar para um enfermo, o sangue do Cordeiro, e também para você convidar pessoas a participar e estar aqui conosco orando. Daqui a pouco é só oração, amém? Vamos voltar lá, no 15 e no 16. Então Daniel estava aqui conversando com o chefe da guarda real. No 14 e 15 ele perguntou o que estava acontecendo, porque uma ordem tão repentina. E aí o chefe da guarda real explicou a razão de tudo. E Daniel foi procurar o rei, pedindo um pouco de tempo. Vocês viram que agora há pouco, quando os magos pediram um tempo, o rei disse o quê? Vocês querem ter tempo para me enganar, para combinar entre vocês uma mentira. Não vou dar tempo. E por que ele deu para Daniel? Porque Daniel encontrou aquilo que nós chamamos favor imerecido, o favor do rei. O rei levantou o cetro para ele, falou: eu vou te dar esse tempo. Tá vendo? Entendeu? Mas agora tem um segredinho aqui que eu vou contar daqui a pouquinho. Por que o rei atendeu? Então ele disse, pedindo um pouco de tempo para interpretar o sonho do rei. Tá? No 17 e 18 diz assim, eu vou falar o segredo agora. O segredo, irmãos, que ele pediu esse tempo foi para orar. Não foi para chorar de medo, não. Ele foi orar. E olha que a sentença era de 10 horas, né? No 17 e 18, Daniel foi para casa, contou aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, que na época, irmãos, existia essa troca de nomes. Por isso que a gente também vai ver relatos aqui na Bíblia, onde é Sadraque, Mesaque e Abednego. Entendeu? Então ele contou aos outros amigos, né, o que estava acontecendo. Ele pediu, olha a unidade em oração. Ele pediu. Então, quando nós temos aqui um grupo de oração, uns oram 4 da manhã, outro ora 3, outro ora 2, a noite toda alguém orando, e tem uns que às vezes não postam que está orando, mas nós sabemos que está orando. E eu já deixo meu celular no silêncio para não ficar mas toda hora, Cris volta lá, a Rede volta lá, o sucesso, a Patrícia, vai a Dona Régia, vai todo mundo, né? Então aqui diz assim, ele pediu que orassem os amigos, e ele ia orar ao Deus do céu por misericórdia e para solucionar o mistério e assim poderem escapar da morte. Irmãos, se vocês observarem, foi um pedido específico. O pastor Celso já explicou isso aqui várias vezes. Você tem que saber a quem você está pedindo e o que você quer. Ele diz especificamente, ele queria solucionar o mistério e escapar da morte. Acabou, era isso que ele queria. Amém? Bom, e aí, como nós já sabemos, houve aquela que nós começamos no início falando que era uma estátua e aquele sonho monstruoso. Depois que houve essa revelação, houve o Daniel, depois ele fez uma honra e louvor a Deus. Lá no 19 ao 23, vamos ler rapidamente. Naquela noite, a solução do ministério foi revelada a Daniel numa visão. Daniel louvou ao Senhor, Deus do céu, dizendo: bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Deus é sábio e todo-poderoso. Ele muda as estações, conduz a história, escolhe reis e também os depõe. Ele dá tanto a sabedoria quanto o discernimento. Ele abre as profundezas, revela o segredo, conhece o que há na escuridão. A luz transborda nele. Ó Deus de meus pais. Repete aí, Deus de meus pais. A ti toda a minha gratidão e todo o meu louvor. Tu me tornas sábios e forte. E agora nos mostraste o que pedimos. Tu resolveste o mistério do rei. Olha só, quando você tiver uma vitória, não fale que foi você que resolveu, não. Entrega a honra e a glória ao Senhor. Tá bom? Tudo que nós vamos aprender a cada versículo. Tá bom? Bom, então, interpretar um sonho pode não ser muito difícil quando se fala o que sonhou. Agora, no caso que nós estamos vendo aqui, era impossível,
E no texto nós temos um sonho, uma ordem de interpretação, um decreto de morte, ou seja, péssimas notícias. Por intervenção de Arioque, chefe da guarda, ele conseguiu uma audiência com o rei depois de saber da interpretação e consegue adiar a execução. E Deus sempre usa alguém para ajudar e a interceder em busca de uma solução. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, até pessoal. Deus nunca deixa você resolver alguma coisa só. Nós estamos sempre um precisando do outro. Não seja arrogante, não seja prepotente, não seja. Nós precisamos um dos outros. Glória a Deus. Todos os dias a gente vinha de carro, às vezes até dava carona. Hoje a gente pega carona com a Cris, porque todo mundo sabe que nós sofremos acidente, né? Que estão consertando o carro. Todos nós precisamos um dos outros. Amém? Amém. E quando eu estava fazendo esse texto, o Senhor me lembrou, até conversei com o Exalco essa semana, que eu falei assim: eu nunca pedi para ser advogada. O máximo que eu sonhava era ser secretária. Eu achava bonito atender o telefone, pois não, bom dia, boa tarde. Achava bonito o professor que ensinou: você está chegando atrasado, peça licença, peça desculpa pelo atraso. Então eu abria a porta e falava: bom dia, boa tarde, desculpa pelo atraso. Eu achava bonito essas formalidades. Então assim, eu nunca imaginei. Mas Deus colocou uma pessoa na minha vida à época que já trabalhava no escritório jurídico e que me incentivou a fazer faculdade de Direito. Agora, eu, filha de uma senhora que trabalhava em casa como doméstica, eu já trabalhei de babá e de doméstica. Eu vou fazer faculdade com os livros caríssimos, é igual ao odonto, que é caro também. Com que dinheiro? E aí essa mesma pessoa tirava cheques de todos os livros e já me perguntava qual a matéria que você está estudando, já trazia. Então, nesse momento, nem no quadro, eu não usava óculos, eu não enxergava, eu não conseguia copiar. Quando o professor ficava no intervalo para copiar a matéria, porque eu não conseguia acompanhar. Vai fazer um exame de vista, quando eu enxerguei a cara do professor, eu, que maravilha, parece que eu era tapado. Você está entendendo? Então, Deus colocou alguém na minha vida. Então nós temos que ser gratos a tudo, a todos. Amém. E mais ainda, eu sou grata às orações da minha mãe. Por isso que esse versículo aqui em cima diz assim: ó Deus de meus pais, mães, ore pelos seus filhos, ensine a palavra para os seus filhos. Seus filhos nunca vão esquecer. Peça a Deus para dar sabedoria para os seus filhos. Quantas vezes eu acordava minha mãe chorando. Falava: mãe, o que foi? Você está sentindo alguma coisa? Não, estou orando a Deus para você ser alguém na vida. Eu quero que você trabalhe para ninguém. Então é por isso que eu digo que eu nunca pedi para ser advogado, mas Deus atendeu as orações da minha mãe. Amém. E eu amo a advocacia, entendeu? Então assim, até essa semana eles estavam conversando comigo e ele diz: não fale que você não queria, porque Deus tem um propósito em todas as coisas. E teve. E para mim, era como o sonho do rei. Impossível fazer faculdade de Direito. Então, não olhe a impossibilidade para os seus filhos. Não olhe para a impossibilidade que você possa estar vivendo. Confie que o Senhor coloca as pessoas certas, as portas vão abrindo, tudo vai acontecendo. Amém? Vamos seguir. Estamos encerrando. Daniel disse ao comandante do rei, e no versículo 24, já? Daniel disse a Arioque, o qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Daniel disse: não mate os sábios da Babilônia, leva-me diante do rei e eu te mostrarei ao rei a interpretação. Irmãos, o que me chamou a atenção aqui: não mate os sábios da Babilônia. Quem aqui falaria para Deus, para o enviado do rei, isso? Diria o quê? Mate quem não soube. Eu e meus companheiros soubemos, vão ficar vivos. Mas ele disse: não mate os sábios. Não queira vingança, irmãos. Você está entendendo? Não queira a destruição de ninguém. O mal por si se destrói. Não queira vingar, ficar magoado, machucar, nada disso. Ontem eu e meu esposo ficamos quase 2h30 conversando com uma pessoa, dando a palavra para ela nesse sentido, de mágoa, de ela não se perdoava por muita coisa que aconteceu. Então, ele disse: não mate os sábios, né? E realmente, Deus poupou, o rei poupou a todos por conta de Daniel.
sabedoria, irmãos, ela é uma coisa, que é um dom. Sabedoria, você pede a Deus e é um dom dado por Deus, a sabedoria. Também essa pessoa busca sabedoria, conhecimento, no livros, no estudo, um monte de coisa. Mas o que fez com Daniel resolver esse enigma do rei não foi só conhecimento, foi comunhão espiritual. Lá no início do capítulo 1 diz que eles faziam jejuns e oração o tempo todo, por nada. Então, se você não tem motivo, ore a si mesmo. Por quê? Porque o dia mal chega. E aí, quando chegar, você já está fortinha, espiritualmente falando. Porque às vezes tem situações que acontecem que abala mesmo. Dá vontade de chutar o balde, né? Mas é assim, já tem que estar orando antes, né? Vale ressaltar no 1,17 que diz, né? Que já havia dado aos 4 rapazes, que são os amigos de Daniel, inteligência em letras e sabedoria. E a Daniel, entendimento, toda visão e sonhos. Lá está escrito em Daniel 1,17. Eles também faziam esse jejum e oração frequentemente. Bom, quando Daniel chegou lá na presença do rei, o rei, no capítulo 26, diz assim: o rei perguntou, naquela época era um outro segundo nome, né? Você tem certeza que pode fazer isso? Contar o sonho e interpretá-lo? E aí, irmãos, ele poderia dizer: eu tenho, Deus já me deu sabedoria, claro que eu vou resolver isso para o Senhor, deixa comigo, né? Mas olha só o que ele falou lá no 27, 28. Daniel respondeu e disse: o mistério que o rei demanda, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem explicar ao rei. Nenhum homem foi capaz de explicar. Somente o Deus vivo no céu, o único que revela segredos, mistérios e coisas ocultas, e que mostrou a eles as circunstâncias particulares de uma série de visões e eventos futuros, e deu a conhecer em sonhos o que aconteceria no final dos dias, que é o período messiânico. Tá? Quando fala em messiânico, está falando em Jesus. Então, o que nós vamos entender com tudo isso? Que a estátua simbolizava futuro, 5 reinos diferentes, né, na história da terra. A pedra é o reino de Deus nos últimos dias. Então, Daniel agradeceu, reconheceu e atribuiu tudo à graça e ao poder de Deus. Versículo 23. A ti, ó Deus de meus pais, te agradeço e louvo, pois tu me deste sabedoria e poder. O Deus de meus pais nos mostra a importância de ensinar a palavra para os filhos. Amém, irmãos? Amém. O rei fez os devidos reconhecimentos a Deus e honrou Daniel. Depois você pode continuar a leitura, que isso está em 46 até o 48. Agora vamos voltar para a nossa realidade. A situação aqui era de vida e morte, más notícia. E você? Tem recebido más notícias? Tem um laudo médico, tem a palavra do médico. Já observou que quando o médico fala assim, fulano está com isso, você, meu Deus, o médico falou. E quando você lê a Bíblia, Jesus fala assim, você é mais do que vencedor. E você não fala, glória a Deus, eu sou mais do que vencedora. A gente acredita no que o médico falou e chora, se abate, se abala, e aí não acredita no que Jesus disse, que já venceu por nós. Ainda ele dá alerta: nesse mundo tereis aflições, mas tende com ânimo, eu já venci. Então vamos analisar. Então é laudo médico, eu fiz uma lista aqui: dores, frustrações, decepção, luto, dificuldades financeiras, dívida, falta de projeto, propósito de vida. Tudo isso são más notícias que podem nos abalar. Então, inclusive o pastor Celso disse no domingo sobre o jejum. Quem está sabendo do jejum? Estamos fazendo jejum, né? Aí eu pergunto: qual a sua atitude no dia mau, diante dos decretos contrários aos seus desejos? Daniel apelou ao Supremo Tribunal de Deus. Por quê? Está aqui o rei, que é a autoridade máxima, que mandou matar. Ele recorreu ao Supremo, ao Deus poderoso, e disse: eu revogo esse decreto
Mostre o que precisa ser mostrado. Mostre que há Deus em Israel. Glória a Deus. Então, a decisão, ele não pediu para o rei excluir ele. Ai, me exclui, eu não estava nem lá. Não. Por isso que eu comecei dizendo que esse era um sonho, mas era um propósito de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, é o último versículo que eu vou ler, que está em Mateus 18, 19. Mas enquanto você procura, eu quero lhe contar um testemunho. Eu tenho um irmão que era da polícia civil. E por um fato ele não foi transferido para a cidade, não compareceu lá para trabalhar, porque pediu para ficar na cidade que ele estava, onde os filhos estudavam. E aí o comandante exonerou meu irmão. Nesse intervalo, havia uma campanha de oração na casa do meu irmão, e onde o meu irmão recebeu uma oração, um decreto de Deus, que ele teria vitória nesse processo contra uma exoneração. E aí, eu fico até com vergonha de falar isso. Meu irmão, quando me contou, eu, evangélica que sou, creio em Deus, graças a Deus porque eu creio, porque eu disse assim, é mesmo? Ele falou sobre isso? Que essa mulher que orou por você falou que você vai ganhar causa na justiça contra o Estado? Tá bom. Aí eu fui lá no processo, pesquisar. Pode fechar que eu já... Pode abrir que eu já vi, você aqui. Eu fui lá no processo. Essa época não era tão virtual como hoje, né? Mas quando eu acessei o processo, eu vi que meu irmão tinha perdido a causa. Irmãos, naquela hora eu liguei lá em Minas e disse: meu irmão, a mulher que estava fazendo a campanha de oração aí na sua casa disse que você ia ganhar a causa. Ela mentiu, não ganhou, perdeu. Tem cabimento? Falei isso. Aí sabe o que ele falou? Eu falei, vem cá, ela disse, não disse? Ele falou, disse. E se Deus disse, eu creio. Foi assim que ele falou. Glória a Deus. E aí, eu estava já de passagem marcada para dezembro. Encontramos com um advogado que veio de Belo Horizonte para minha cidade, que é interior, fazer uma palestra na faculdade. E lá nós conversamos com esse advogado, ele entrou com recurso. Daí um tempo saiu uma sentença onde dizia assim: volte para as fileiras da Polícia Civil, recebendo todo o salário que ficou para trás, todas as distintivas, tudo, irmãos, tudo ele teve direito. Você imagina? Eu fiquei com a cara no chão. Por quê, irmão? Porque eu acreditei que a palavra do juiz em primeiro grau ainda não havia o recurso ao Supremo Tribunal de Deus. Não acredite nas palavras de Senaqueribe, daqueles que vêm tirar seu foco, sua visão, dos seus propósitos. Não acredite, irmãos. Não acredite. Vamos encerrar lendo Mateus 18, 19. Isso aqui eu quero mostrar para você. Pode ficar de pé. Eu quero mostrar para você que a importância de dois foi o primeiro versículo que o exame me ensinou. Tá? Se dois de vós concordarem. Essa é a oração de concordância. Por isso que quando o pastor Celso está aqui, ele está orando, você tem que dizer em concordância. Tá? Aqui hoje pela mesa, sempre que estiver orando, ore em concordância. Porque a palavra de Deus diz isso aqui. Nós cremos no que está escrito. Então está lá, Mateus 18, 19. E digo-vos também que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás no céu. Amém? Irmãos, manda imprimir isso aqui, prega na sua parede, chame alguém e fala, ore aqui comigo, vamos orar em concordância. Meu pedido é certo, determinado, como várias vezes o pastor Celso já explicou, certo, determinado. E eu tomo a petição, a oração, como uma petição ao juiz. Eu tenho que endereçar, excelentíssimo Senhor, doutor juiz de direito da vara tal, Lina Lúcia veio por meio desta. Então eu venho ao Senhor Deus, através do sangue de Jesus, pedir algo, pedir pelo netinho da irmã, pedir
né, Fábio? Né, Fábio? Então, sempre, especificamente, que peça pelo sangue de Jesus. Vamos começar essa campanha com muita oração e crendo que o Senhor já deu o decreto de vitória para nós. Amém? Quem crê